O Ibovespa, que é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, olha só, teve o seu recorde histórico. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, ele está em 182 mil pontos, tendo uma alta somente no mês de janeiro até a data de hoje de 12,51%. Quem aí lembra, há um tempo atrás, os investidores brasileiros saindo da Bolsa Brasileira, deixando o Ibovespa porque não tinha um bom desempenho e comprando dólar muito caro. É isso mesmo. Muita gente aí deixou de comprar ações brasileiras para comprar ações americanas e dolarizar o seu patrimônio, porém pagando muito caro naquele dólar de 6,20 lá atrás. Basicamente, o grande motivo para essa alta do Ibovespa que a gente está vivenciando nos dias atuais é justamente pelo capital estrangeiro que está sendo aplicado na nossa bolsa brasileira. Olha só, fluxo estrangeiro na B3 soma 26 bi em janeiro e já supera todo o valor de 2025. Agora a pergunta que não quer calar: por que os investidores estrangeiros estão vindo colocar o dinheiro aqui no Brasil? É porque eles são bonzinhos? É porque eles estão com dó do Brasil? É porque eles acreditam no Brasil? O que será que é? Bom, basicamente, esse capital estrangeiro que está chegando no Brasil, e não somente aqui, mas também em outros países, acontece justamente pelas incertezas geopolíticas que eles vivenciam nos países. E que se dá justamente pelas guerras, afrontes, até mesmo com grandes potências mundiais que os Estados Unidos vêm enfrentando. Com esse cenário de incertezas geopolíticas que vem acontecendo, olha só, o dólar em um ano acabou caindo 9%. O dólar caindo dia após dia, cada vez perdendo seu valor comparado ao real. É claro que o dólar ainda vale 5,27 centavos, só que assim, se a gente for olhar um pouco mais de tempo atrás, o dólar estava valendo 6,20. Então sim, a gente teve uma redução nessa diferença de valor de uma moeda para outra. Olha só, se a gente for olhar aqui em dezembro de 2024, mais ou menos 2 anos, olha lá, dólar a 6,19. Hoje a gente já tem um dólar a 5,27. É um cenário muito melhor do que há 2 anos atrás. Mas você deve estar se perguntando: meu Deus, Nicolas, onde eu coloco o meu dinheiro então? Porque eu olho para um lado, os Estados Unidos nessa incerteza geopolítica. Eu olho para o Brasil e o Ibovespa em alta. Eu devo comprar tudo de ações? Muita calma nessa hora. Vamos olhar mais um ponto muito importante que ocorreu agora de uma notícia vindo do Brasil. Olha só, o Banco Central manteve mais uma vez a taxa de juros do Brasil, a famosa taxa Selic, em 15% ao ano. Pois é, mais uma vez a taxa Selic mantida em 15% ao ano, mantendo os juros do nosso país muito alto. A perspectiva de queda dessa taxa acredita-se que comece a cair a partir de março, mas nada é uma certeza. Muitos analistas acreditavam que essa taxa já começaria a cair a partir de janeiro, fevereiro, mas não, o Banco Central manteve, provavelmente somente em março. É aquele chute, né? A gente vai empurrando com a barriga, quando cair, caiu. Olha só, giro rápido pelo Boletim Focus divulgado pelo Banco Central essa segunda-feira agora. A previsão, a expectativa da queda da Selic para 2026 está em 12,25. Então, o que isso significa? Que é almejado, as pessoas acreditam que a taxa Selic vai finalizar o ano de 2026 em 12,25. Se vai acontecer isso, se não vai acontecer isso, só Deus sabe. Mas é a nossa primeira base que o Banco Central mostra pra gente aqui com base em dados de analistas. A gente pode olhar também alguns anos mais pra frente. A gente tem aqui o ano de 2027, que a previsão de finalização do ano seria da taxa em 12,50. Então assim, a gente consegue ver que é uma queda devagar, não vai ser nada rápido, não vai acontecer igual na pandemia, uma taxa de 2% e resolvido. Não, as coisas são feitas com calma. Claro, isso aqui é uma expectativa, pode mudar, pode ser mais rápido, pode aumentar, a gente não sabe o que está por vir. E também, olhando a médio prazo, 2 anos para frente, a expectativa é que ela se feche em 2028 em 10% ao ano. Mas não tem muito o que fazer, a gente tem que olhar para frente, equilibrar os nossos investimentos, organizar a nossa carteira e trabalhar com a realidade atual. Mas e aí, diante de todo esse cenário, onde a gente deve investir o nosso querido dinheirinho, nosso querido patrimônio? Como é que vai ficar essa situação? Pois é, vamos dar uma olhadinha agora na nossa carteira para a gente conseguir entender qual é o nosso cenário atual e almejar para onde a gente quer ir.
Olha só, começo mostrando os meus últimos proventos recebidos. Então a gente está aqui no gráfico de proventos e eu vou observar os proventos do mês 12. A gente fechou em 91,78 centavos. Então no mês de dezembro de 2025 a gente recebeu R$ 91 reais somente de dividendos, proventos de ações brasileiras, ações americanas e por aí vai. Já no mês de janeiro não tivemos vacas magras. Também foi um mês muito bom, recebemos R$ 75,05. Pouquinho menos do que dezembro, mas um mês muito bom e válido. Já a nossa previsão de recebimento de dividendo de fevereiro, aí sim, tá um pouquinho mais baixa. A gente tem R$ 53,99, praticamente R$ 54 para receber de proventos. Então, estamos aí aguardando esses proventos cair na conta para a gente conseguir reinvestir. Exatamente. Galera, não tem segredo. Caiu o dividendo na conta, caiu o provento na conta, a gente pega e reinveste. Tem que reinvestir o dividendo para fazer aquele efeito bola de neve que eu tanto falo aqui nesse canal. E olha só que maravilha, batemos o total de proventos recebidos da carteira em R$ 1.049,39. Finalmente batemos R$ 1.000 de proventos recebidos, somente por ter o nosso maravilhoso, querido dinheiro investido corretamente. E não só isso, batemos também o valor de R$ 767,17 somente nos últimos 12 meses. Por que isso acontece, gente? Nos últimos 12 meses o valor sempre vai ser maior. Por quê? A gente sempre vai receber mais conforme for passando o tempo. Então, nos últimos 12 meses, eu já recebi mais do que eu recebi anteriormente a isso, por conta dos juros compostos, aquela barriguinha que todo mundo conhece. Atualmente, estamos num lucro total da carteira de R$ 3.600, sendo R$ 2.594 de ganho de capital e R$ 1.049 dos proventos já mostrados para vocês. Agora, falando de patrimônio, o patrimônio atualmente da minha carteira está em R$ 24.302,36. Então, esse é o meu patrimônio atual. Agora, se o assunto for rentabilidade, deixa comigo. Rentabilidade da carteira em 59,66, praticamente 60% de rentabilidade na carteira. É muita coisa, graças a muito trabalho, muito esforço e dedicação, principalmente. Enfim, esses foram alguns dados da carteira, dados que ela traz pra gente para mostrar como que tá o desempenho dela, como que tá o lucro, como que tá os proventos, como é que tá o patrimônio total da carteira, pra gente ter uma noção geral como que tá se comportando a nossa carteira. Giro rápido na carteira pra gente entender agora na questão dos investimentos, como que tá esse cenário, Nicolas. Vamos lá. Veja bem, em ações brasileiras nós temos 34%, totalizando R$ 8.300. Já em renda fixa, 31%, totalizando R$ 7.600. Em fundos imobiliários, 17%, totalizando R$ 4.200. Já em ETFs americanos, R$ 2.820. Em BDRs, que são as famosas stocks americanas, ações americanas escolhidas a dedos, temos R$ 733 e já criptomoedas 1,85, muito pouco, temos R$ 448 reais. Temos bastante coisa para discutir, bastante coisa para comentar. Vamos lá. Começando aqui pela porcentagem ideal da minha carteira. Para quem já é inscrito antigo, já conhece o meu método de investir. Eu gosto de diversificar em 25% em 4 partes da carteira. Então eu deixaria 25% para ações, 25% para renda fixa, 25% para fundos imobiliários e aqui em ETFs, BDRs e criptomoedas também tudo ali, a soma de tudo tem que estar em 25%. Lembrando que criptomoeda eu não passo acima de 3%. Então, dentro desses 25%, 3% são criptomoedas e os restantes dos 22% vão ficar divididos entre os BDRs e os ETFs. Ah, Nicolas, mas peraí. Não tem nada com 25% aí. Tem alguma coisa errada. Você tá fazendo alguma coisa errada aí. Realmente, não tem 25% ali nas categorias que eu disse para vocês, mas eu tenho uma explicação por que isso está acontecendo. Essa carteira ela já esteve anteriormente em 25%, atualmente não está mais, justamente pelas variações do mercado. Então tem coisa que vai subir, tem coisa que vai cair, e a gente tem que sempre estar rebalanceando ela. Então a gente tira daqui, bota ali, investe aqui, traz isso para trás e vai alinhando. O objetivo é 25%. Vou tentar cada vez mais deixar isso mais próximo, mas acostume-se. A minha, a sua e a de todo mundo nunca vai ficar ali certinho, sempre vai ter uma coisinha. A gente tem que sempre estar mexendo, o mercado sempre está mudando. Esse é o motivo.
Pois então, Nicolas, então aonde você vai investir? Gente, eu vou investir em algumas categorias específicas. Vou começar falando das ações brasileiras. As ações brasileiras eu não vou investir. Como a gente pode ver, a gente está aqui ó, com 34%, sendo assim a maior posição da carteira. Vim investindo muito recentemente nas ações brasileiras, então eu vou tirar um pouquinho o pé. O PL das ações brasileiras, inclusive, que é o preço sobre lucro, tá muito alto. Tem muita ação aí que não tá valendo a pena agora a gente colocar dinheiro, não tem muita oportunidade. Então, esses são alguns dos motivos que eu não vou colocar ações brasileiras nessa compra de hoje. Agora, falando de renda fixa, gente, renda fixa a gente está com 31%, muito também descolado de 25%. Então eu não vou colocar agora, nesse momento, um investimento na renda fixa. Vou tirar o pé também um pouquinho. A renda fixa está a minha reserva de emergência e reserva de oportunidade. Tá tudo certinho, muito bem equilibrado, ambos protegidos. Então assim, renda fixa também não vai fazer parte do nosso investimento no vídeo de hoje. Agora, falando de fundos imobiliários, esse sim eu vou investir um pouquinho. Por quê? A gente tem ali algumas oportunidades de P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, abaixo de 1. Então a gente tem sim algumas oportunidades, bons fundos para a gente investir. Eu estou precisando levar a minha posição de fundo imobiliário para 25%. Atualmente a gente está aqui em 17,69%. Então sim, eu preciso investir em fundos imobiliários no vídeo de hoje. Inclusive a gente tem fundo na carteira com variação negativa. Segura aí que daqui a pouco eu te falo quais são os fundos que eu vou investir. No quesito BDRs também vou fazer aporte. Lembrando, olha só, se a gente for olhar pros apontamentos, para as notícias que eu apontei no início do vídeo, a gente tem aí algumas oportunidades no setor americano. Então, dessa vez a gente vai olhar bastante para o exterior. Vamos tirar um pouquinho o foco aqui do Brasil, vamos somente investir em fundo imobiliário aqui no Brasil, mas o foco total dos investimentos de hoje vai ser no exterior. Inclusive, eu vou investir em uma ação que é recente na carteira. Não é nova, já trouxe vídeos com ela aqui, mas ela é recente, é uma ação que eu estou precisando aumentar minha posição, inclusive. Também trazer ali o BDR, que está em 3%, um pouquinho mais para cima, para a gente dar uma equilibrada ali no mercado americano. Já os ETFs, eu creio que é um bom momento para comprar sim. Porém, eu só invisto em um ETF e eu creio que ele está um pouco caro. Por mais que o dólar está abaixando, está em queda, a gente tem sim algumas oportunidades no exterior, porém, eu tô achando esse fundo muito caro, então dessa vez eu não vou investir nele. Eu lembro que há um tempo atrás eu paguei muito mais barato nele, então dessa vez eu não vou investir. Por fim, sobraram as criptomoedas. Olha só, a gente está com uma posição de 1,85. Dessa vez eu vou investir em cripto também, justamente porque a gente está numa baita oportunidade aí de Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin atualmente, no momento que eu tô gravando, eu vou até conferir, mas eu olhei agora há pouco, ele estava em 67 mil dólares. Lembrando que o Bitcoin passou dos 100 mil dólares há pouco tempo atrás. Olha só, eu fui conservador, tá? 64 mil. Estamos em 64 mil dólares. Um Bitcoin está valendo 64 mil dólares. Se a gente for olhar aqui, em 7 de outubro, 6 de outubro de 2025, a gente bateu 123 mil dólares. Então, assim, a gente tem em poucos meses um gap absurdo. Olha aqui, do dia 2 de fevereiro ele caiu de 75 para atualmente hoje em 64. Então assim, é uma baita oportunidade. Além disso, se a gente também for olhar para a minha carteira aqui, a gente tem 1,85 e a minha meta é 3% de Bitcoin. Então dá sim para levar um pouquinho essa meta para cima. Creio que a gente não chega em 3% hoje, mas a gente consegue sim levar ela um pouquinho para cima. Ah, Nicolas, mas eu ouvi dizer que era o fim do Bitcoin. Eu acho que ele vai a 12 mil dólares daqui a pouco. Gente, eu acho que está acontecendo com o Bitcoin nada além do que mais um ciclo. É um ciclo de queda, daqui a pouco ele se estabiliza e volta a subir. É claro, tempos depois de que essa moeda foi criada, hoje ela já não tem mais aquela queda absurda e aquele ganho absurdo. É algo que vai se mantendo ali, cada vez mais que for passando ele vai se estabilizando mais. Então essa provavelmente é a nossa oportunidade de comprar o Bitcoin antes que ele exploda e seja impossível de comprar até mesmo uma moeda. Lembrando, para quem não sabe, o Bitcoin é finito. Então olha só, para você que está pensando se deveria comprar dólar agora ou não, eu acho que tá aí a resposta para você, né? Eu mostrei o dólar, eu mostrei a criptomoeda, como que tá o cenário das criptos. Então assim, eu acho que agora é a hora. Vamos lá, começando aqui pelos fundos imobiliários, eu vou começar investindo aqui pelo MXRF11. Inclusive vai ser o único fundo imobiliário que eu vou investir hoje, tá? Justamente porque eu acredito que ele seja a melhor oportunidade que a gente tem, não somente pelo preço sobre valor patrimonial, porque se a gente for olhar, tem preço sobre valor patrimonial do CPTS11 e do HGG11, eles estão abaixo do MXRF11, mas justamente porque eu tenho aqui ó, uma variação negativa e eu queria diminuir essa variação.
Além dos fundos imobiliários, também iremos investir em BDRs, conforme citado anteriormente. Então, em BDRs, eu vou investir somente na Nvidia. Eu creio que é a melhor oportunidade que eu tenho dentro desse meu setor de BDRs, não visando novos BDRs, mas sim com o que eu tenho hoje. Eu acredito que é a melhor oportunidade que a gente tem aqui, dentre o roxo 34, que seria o Nubank, contra o NVDC 34, que seria a Nvidia. A gente tem aqui uma variação de 13,39, também quero diminuir e aumentar a minha posição, porque eu comecei a investir nela há pouco tempo, então também tenho somente R$ 188, já tenho 545 no Nubank, então eu acho que dá pra gente tentar chegar ali próximo a isso. O Nubank tá num momento incrível, tá? Não é hora de investir no Nubank agora, porque eu investi no Nubank em momentos que eles estavam justamente nesse mesmo cenário aqui da Nvidia e BUM! Teve lucros, retornos absurdos, resultados absurdos, trimestres absurdos e estamos onde estamos. Então assim, o BDR escolhido de hoje vai ser o Nvidia. E para finalizar, nós iremos fazer investimentos nas criptomoedas. Quais criptomoedas, Nicolas? Ambas, Bitcoin e Ethereum. Creio que são duas oportunidades boas. O Ethereum a gente tem também uma variação negativa aqui, de certa forma grotesca, e também temos os resultados da criptomoeda Bitcoin, conforme a gente viu essa queda absurda que ela está enfrentando. Olha só, hoje nós temos o valor de R$ 521 para investir no mercado, e dentre esse valor eu preciso dividir nessas categorias que a gente vai investir. Então eu separei da seguinte forma: R$ 150 vai para o MXRF11, que é o fundo imobiliário, R$ 150 vai para a ação da Nvidia, que é o BDR, que é uma ação americana, e os 221 restantes vão para as criptomoedas. Então a maior parte ali, de certa forma, está indo para criptomoedas, justamente aproveitando esse cenário. Talvez seja o melhor cenário que a gente pode estar vivenciando nos próximos anos de criptomoeda. Então, assim, vou aproveitar esse cenário, aí eu vou dividir justamente esses 221 na seguinte forma: R$ 50 vai para Ethereum e o restante vai para Bitcoin. Simples, claro, sem erro. Vou investir aqui e volto para mostrar para vocês como que ficou essa carteira. Prontinho, galera, investimento realizado com sucesso. Agora a gente vai para a parte mais importante além do que investir, que é a parte de gestão dos investimentos. Como que a gente vai cadastrar isso aqui para a gente conseguir continuar olhando esses números com uma certa coerência. Lembrando que é uma das partes mais importantes, porque é aqui que a gente consegue analisar a nossa carteira e ver quais são os próximos passos que a gente deve tomar nos próximos investimentos. Então vamos lá, para quem não sabe, a gente está utilizando o Investidor 10 para fazer essa gestão patrimonial da carteira, e para adicionar os ativos a gente vai começar vindo aqui ó, no botãozinho adicionar lançamento. O primeiro que eu vou cadastrar vai ser o fundo imobiliário MXRF11. Então vou clicar rapidamente aqui no tipo de ativo em fundos imobiliários, o ativo foi o MXRF11, já está aqui. Eu comprei na data de hoje mesmo e o total foi de 15 unidades. Então eu comprei 15 cotas do fundo imobiliário MXRF11. Eu paguei no total de R$ 143,45. Tá muito próximo, então eu não vou mexer. Lembrando, não faz diferença nenhuma se ficar alguns centavos para mais ou para menos. Quanto é que eu não consigo colocar mais um centavo aqui, porque vai passar muito, então é melhor ficar ali controlado. E adicionar lançamento. Ativo adicionado com sucesso, vamos para o próximo. Agora nós iremos adicionar os BDRs. Já na tela dos BDRs, tipo de ativo, vamos descer aqui, colocar BDRs e vamos colocar o código da Nvidia, que é NVDC34, Nvidia Corporation. Compramos na data de hoje, nós compramos o total de 8 cotas. Eu paguei o total de R$ 151,25. Estou aqui com a minha colinha. Fiz o ajuste aqui no preço unitário da ação para a gente se aproximar o mais próximo do que a gente pagou. Ficou em 151,20, muito próximo, eu paguei 151,25. Vou adicionar o lançamento. Olha só, ativo adicionado com sucesso, maravilha. Então nós adicionamos os fundos imobiliários, os BDRs e agora nós iremos adicionar as criptomoedas na carteira. Criptomoedas é uma dúvida que eu recebo bastante. Como adicionar criptomoeda, Nicolas? Eu acho complicado, porque tem um monte de fração, 0000. Gente, não tem segredo, mesmo processo, tá? A gente vai achar aqui a aba onde diz cripto. Achamos criptomoedas. Vamos começar pelo Bitcoin, então, BTC. Aqui, Bitcoin. Basicamente você vai olhar o seu histórico de compra lá e vai ter a fração exata que você deve colocar aqui. Então olha só, a minha fração foi exatamente 0,00044682, totalizando R$ 150,58. Olha só, eu fiz duas compras de Bitcoin, tá? Justamente porque sobrou um pouquinho ali que eu investi nos fundos imobiliários e também nos BDRs, então eu peguei essa diferença mais aquela diferença de R$ 21 e somei, deu o total de R$ 27. Então eu fiz mais uma compra de Bitcoin
Bitcoin, no total de R$27. Vou cadastrar aqui também para ficar certinho para vocês e não houver dúvidas. Então, a minha segunda fração da segunda compra de Bitcoin foi exatamente essa. Então, olha só, olha lá, minha fração foi 0,00008112, total R$27,34, vou adicionar o lançamento. Maravilha, Bitcoin adicionado, faltou somente o Ethereum. Vamos adicionar rapidamente aqui também, mesma coisa, a gente só vai mudar o código. Então aqui no Ethereum a gente vai colocar o ETH, que é o código do Ethereum, que é uma criptomoeda também. Foi na data de hoje e a quantidade foi 0,00510274, totalizando R$50,36. Ativo adicionado com sucesso e fala a verdade, super fácil, gente, não tem segredo, é você olhar ali a fração que você comprou, colocar certinho, pode haver uma diferença de centavos, é normal, tá? Pela variação da moeda, mas é isso, não tem segredo. Fez isso, cadastrou, salvou, é o que importa. Então assim, olha lá, a nossa carteira já se atualizou, ela está no total de 24.824. Há pouco tempo atrás nós estávamos em 24.300 e pouco, já chegamos em 800. Então, todos os ativos foram adicionados com sucesso, tá tudo cadastrado certinho. Vou mostrar para vocês agora como que ficou a porcentagem de cada categoria de ativo. Olha lá, se a gente for olhar então ações, a gente ficou com 33%, renda fixa 30%, fundos imobiliários 17%, não deu para descolar muita coisa ali, justamente porque a gente colocou um valor baixo, mas foi importante. ETFs nós não investimos, ficou em 11%, ele recuou um pouquinho porque a gente colocou em outros lugares. BDRs 3%, também não mudou muita coisa, mas também foi um investimento importante. E criptomoeda talvez visualmente foi a que mais mudou para 2,73. Lembrando que a minha meta de criptomoeda é 3, então a gente está quase ali. Eu não me descolo muito disso, tá? E é isso aí, gente. Esse foi o investimento de hoje. Me diz aí, o que você achou? O que você está achando desse cenário atual? Tá com medo? Não tá com medo? Tá seguro? Como é que tá a sua carteira? Comenta aqui abaixo que eu quero ler todos os comentários. É um momento muito importante do mercado e eu queria ver como que os meus alunos estão pensando. Bom, eu creio que fazendo essa estratégia de diversificar a carteira, investir nas coisas certas, nos momentos certos, aproveitar as oportunidades que o mercado nos dá, não tem erro. A sua carteira tem tudo para desempenhar e crescer cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de comentar aqui abaixo como que tá a sua carteira, o que você tá achando do mercado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo e ativa o sininho. É muito importante quando vocês ativam o sininho, porque quando eu posto um vídeo novo como esse aqui que vai sair, você é notificado. E até a próxima.